Há pessoas que estão habituadas a níveis elevados de estresse, muitas vezes desde a primeira infância. E a ausência de estresse nessas pessoas causa um certo mal-estar, um aborrecimento, uma sensação de que a vida anda muito devagar, sem sentido, sem emoção. As pessoas podem ficar viciadas na descarga hormonal do estresse, na adrenalina, do cortisol. Para essas pessoas, gente, é importante entender que o estresse, ele é desejável. Eu gosto de dizer que são pessoas que gostam de balançar o barco, né. Tudo está indo bem, vamos dar uma balançadinha no barco aqui para sentir alguma coisa diferente, né. E Joana, que tem 48 anos, é uma pessoa que gosta de balançar o barco. Embora o sorriso de Joana seja imperceptível em muitos momentos, ela tem uma aparência frágil, né. Conta que vive doente faz algum tempo, há mais de um ano. Ela diz ainda que nos primeiros 5 ou 6 meses que ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia, ela não conseguia nem levantar da cama. Era um esforço para fazer o que quer que fosse. Ela disse que tinha dores que irradiavam pelo corpo todo. Durante umas 3 ou 4 semanas, ela disse que variava muito, mas o remédio fazia efeito. Depois deixavam de ser eficazes. E aí ela voltava ao médico, mudava para outros remédios, né, e nada fazia parar essa dor. Ela já tentou diversas medicações, isso dura pouco tempo. Ela tinha necessidade, Joana vai contando um pouco da sua história, dizendo que ela tinha necessidade de sentir que controlava tudo. Ela conta que durante toda a vida foi ela quem cuidou de tudo, mesmo desde criança. Assumiu responsabilidades que eram de pessoas adultas. Alguém tinha que fazer. E, de repente, a doença de Joana vem e faz com que ela possa perder toda essa capacidade de controlar, o que quer que fosse. Joana perde o controle absoluto. Parece paradoxal a gente afirmar que o estresse é um mecanismo fisiológico vital para a vida, e é, né? Pode causar uma doença. Então, essa contradição, né, de que a gente precisa distinguir entre o estresse agudo e o estresse crônico, né? Tendo aí o estresse agudo como aquela resposta imediata e de curto prazo, algum tipo de ameaça que nós temos, e isso é extremamente saudável, é protetor, do que aquele estresse crônico, que vai ativando o mecanismo de estresse, né, ao longo de um longo tempo. E ao invés de o sujeito conseguir, digamos, ter momentos em que o estresse é uma questão pontual, isso se torna um lugar para existir, né? E as descargas que ele recebe no seu sistema nervoso, imunológico, na produção de hormônios, alteração da imunidade, né? Tudo isso vai ganhando uma nova referência, né? As reações de luta ou fuga nos ajudam, por óbvio, a sobreviver do perigo imediato. Mas essas respostas biológicas que são adaptáveis às nossas emergências, aos nossos riscos, né, que envolvem a nossa preservação da vida, essas mesmas reações, quando desencadeadas de forma crônica e sem resolução, onde o sujeito se sente impotente frente ao que ele vivencia, né, os níveis de cortisol vão ficando cronicamente elevados, vão destruindo, né, alguns tecidos, inclusive. Os níveis de adrenalina cronicamente elevados, eles aumentam a pressão sanguínea, eles podem provocar lesões cardíacas. Essa reação de luta ou fuga, ela existe para o mesmo fim que nos trouxe até aqui, né, a nossa evolução, que nos permitiu sobreviver. O que aconteceu é que a gente foi perdendo contato com os nossos instintos, com as nossas pulsões,
né, que foram concebidos para ser o nosso sistema de alerta, para o corpo se preparar para uma resposta de estresse, né? Mas quando a gente vive em constante ameaça, a gente vive em constante estresse. E um novo basal de referência do organismo vai se estabelecendo. É um sujeito cronicamente estressado, né? Que não percebe muitas vezes nem o que é causador dessa angústia, desse estresse, dessa ansiedade. A gente vive preso, muitas vezes, num estilo de vida estressante, cada vez mais anestesiados em relação às nossas realidades emocionais. A gente vai deixando de sentir o que está acontecendo no nosso corpo, né, nas nossas emoções, e não podemos agir de uma forma, às vezes, até de nos autopreservar perante alguma situação estressora. Essa fisiologia do estresse que devora o corpo, não porque tenha deixado de ser útil, né, mas porque nós estamos perdendo a capacidade de reconhecer os nossos sinais, né, de que isso está demais, passou do ponto. Então, o estresse, a emoção, são conceitos que muitas vezes a gente fala e refere sem saber a exata dimensão do significado e do sentido disso na nossa vida. E assim como o estresse, as emoções têm vários componentes. A emoção é uma experiência subjetiva, com origem no próprio sujeito. É aquilo que a gente sente. Então a gente tem uma percepção consciente de um estado emocional, como raiva, por exemplo, como alegria, medo, sensações que acompanham, né, o nível corporal também. Nós somos um todo. A emoção inclui as nossas demonstrações emocionais, né, independentemente de nós estarmos conscientes ou inconscientes delas. As emoções podem sinalizar, inclusive, né, uma linguagem corporal, sinais não verbais, né, tons de voz, gestos, expressões faciais, né, breves pausas entre as palavras. Elas podem ter consequências fisiológicas, muitas vezes, sem que a gente sequer perceba. É muito comum uma pessoa ficar alheia às emoções que ela comunica, apesar de ser claramente lidas por outras pessoas que a rodeiam, que fazem parte da sua vida. As nossas expressões de emoção nos afetam e afetam as outras pessoas do nosso entorno, independentemente das nossas intenções. O desamparo aprendido, e a literatura sobre o estresse, né, documenta amplamente que a impotência real, ou a impotência aparente, ela é um poderoso detonador de respostas biológicas e emocionais ao estresse. Impotência adquirida é um estado psíquico em que os indivíduos não se libertam de situações estressantes, mesmo quando têm a oportunidade física de fazer. Muitas vezes, essas pessoas encontram-se em situações de uma impotência adquirida, uma impotência aprendida, um desamparo aprendido. Por exemplo, quando alguém se sente preso numa relação disfuncional, ou mesmo numa relação abusiva, num trabalho estressante, ou ainda num estilo de vida que priva essa pessoa de uma verdadeira liberdade, né? Mas vamos voltar ao caso Joana, que eu vou fazendo alguns links importantes aqui. Nessa questão do estresse crônico, as dores de Joana. Joana diz que ela e o marido, que eu vou chamar aqui de Júlio, né, estavam desesperados por encontrar uma forma de ultrapassar, né, essa questão que envolvia a paralisação de Joana. Ela conta que toda vez que ela vai falar sobre a doença, o marido interrompe, né, tenta mudar de assunto. Ela
sinaliza que procura a aprovação do marido, mas que ele parece estar assustado com tudo isso, né? E, embora ela soubesse da doença, negava o diagnóstico, mas para não causar no marido esse incômodo que ela percebia que causava quando trazia as suas dores. Ela tinha a sensação que no casamento existiam duas pessoas distintas, ela diz, vivendo realidades diferentes. Joana não podia ter um pensamento próprio, nada que contrariasse o marido ou sugerisse que era uma pessoa independente dele. Também era dolorosamente óbvia a incapacidade de Joana de falar sobre as suas emoções. Ela não tinha repertório para expressar diretamente os seus sentimentos. Qualquer pergunta relacionada com emoções, como ela se sentia, sobre o que ela estava contando, vivendo, era respondida com pensamentos mais concretos, com imensas palavras, mas de uma forma muito confusa. Joana parecia perceber o mundo através de ideias que eram prontas, ao invés de uma experiência sentida. Todas as emoções pareciam completamente embotadas, mas o que a deixava paralisada era o seu medo avassalador de ser abandonada. Joana foi adotada e ela não conseguiu estabelecer uma ligação com a mãe adotiva. Não havia nada naquela relação, ela diz. Nunca funcionou, afirmava Joana. Disse que até a adolescência ela tentou desesperadamente se relacionar com a mãe adotiva, mas nunca conseguiu. Era um vazio total. Joana sentia que o sentido de si mesma devia estar no fundo de uma enorme caverna, assim que ela referia. Seu primeiro casamento desmoronou rapidamente. Ela cresceu acreditando que tinha de cuidar de todos para ter um lugar no mundo. Em uma sessão, eu referi, né? Joana, você não tem um momento de descanso, né? Porque ela não parava, ela estava sempre se ocupando com algo, né? E ela evitava pedir ajuda. Ela tinha um comportamento rigidamente competente, um lugar que ela precisava ser competente e que ela não precisava de ajuda, não precisava receber de ajuda, né? Nenhuma. Além da exclusão crônica também de sentimentos negativos, estava sempre tudo bem. Parecia ter havido uma negação habitual ou uma supressão, um isolamento de medos, de ansiedade, de tristeza. Ela sentia a necessidade de se sentir sempre bem. Estou sempre alegre, está tudo bem. Por pior que tivesse, por mais raiva que ela sentisse, ela tinha sempre um sorriso, até torná-lo imperceptível. A repressão emocional de Joana expressava uma tentativa de simpatia, de alegria, que apagava rapidamente com essa apatia implacável, uma relutância em reconhecer a necessidade de que ela precisava de ajuda e uma negação de sofrimento. E, a partir da fibromialgia, essas dores começaram a gritar. Joana construiu uma imagem autoimposta que precisava se adaptar às expectativas do outro, do mundo, e até as que ela criou para si mesma. Ela vivia presa nesse papel, mesmo quando esse papel ainda causava muito mais danos, muito mais prejuízos, né? E ela adotou esse papel como uma substituição de um vazio emocional, né? De um vazio emocional desde a primeira infância, que a levava a viver vínculos fusionados, pouco saudáveis com os outros. Um sentido compulsivo de dever para com os outros. Isso é muito presente em Joana. O discurso dela é hesitante,
mas ainda é possível perceber, né, que em alguns momentos ela tenta trazer um humor, né, hã, um amor pela vida no fluxo quase monótono das suas palavras. Joana, em um momento da análise, diz que é difícil, muito difícil, abrir mão das responsabilidades que ela impôs a si mesma, mesmo depois do seu corpo dar sinal de que ela está enfraquecendo. Em outro momento, ela falou da culpa que sente ao dizer não às necessidades das outras pessoas. E que isso acontece desde sempre na vida dela. Ok? Ela traz uma idade de 13 anos, quando foi responsável por cuidar da irmã, do irmão, né, de 5 e 10 anos, mais novos que ela. E antes disso, ela já estava habituada a antecipar o desejo dos pais adotivos. A fragilidade, a rigidez física de Joana pode ser uma consequência de reprimir emoções fortes que clamam, que pedem por ser expressas. Joana, quando fala da dor no corpo, ela não consegue explicar a dor, ela não tem um ponto fixo da dor. Ela diz que dói o braço, dói o punho, dói o joelho, dói as pernas, dói o ombro, dói tudo. Vários pontos dolorosos. É muita dor. Você deita com dor e quando acorda, parece que não dormiu de tanta dor que você sente diariamente, diz Joana. Quando fala das medicações, ela diz que, né, ameniza um pouco. Em outros momentos, nem isso consegue fazer. É frequente, gente, é importante referir isso, que é frequente na clínica contemporânea mulheres como Joana, que apresentam dificuldades em articular pela via da palavra o que vivenciam, o que indica a forma de como o sujeito da contemporaneidade vivencia seu mal-estar. A grande marca das patologias atuais se relaciona a uma fragilidade, uma extrema fragilidade dos recursos simbólicos. E como desdobramento disso, né, nós temos as perturbações psíquicas que acabam se expressando no corpo, pela dor ou pelo ato. E para a psicanálise, a fibromialgia, ela pode ser uma via de expressão de como Joana se relaciona com o mundo, consigo mesma e com o outro. A dor da fibromialgia pode ser um sinal ambíguo que aparece quando há um abuso no corpo, ou quando o corpo para, ou quando o corpo diz algo precisa parar. A fibromialgia pode estar relacionada com as dificuldades de Joana construir uma demanda subjetiva. No caso de Joana, também está relacionada com a dificuldade de elaborar psiquicamente os seus traumas infantis. A psicanálise pode contribuir e muito a essas mulheres portadoras de fibromialgia. Quer saber como? Confere no próximo vídeo. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista. Nos vemos no próximo encontro.